Muito bem, pessoal. Tudo bom? Beleza? Tem que ficar animado nessa quarentena, tá certo? Mas, gente, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos importantes dentro da nossa ampla biologia, que seria evolução, que faz parte do terceiro bimestre do caderno de vocês. Ok? Quando você fala em evolução, não adianta. Nós temos que comentar a respeito de dois ícones importantes. Dois. Um que nós vamos ver na aula de hoje e o outro ícone que nós vamos ver na próxima aula. Jean-Baptiste Lamarck. Hoje nós vamos ver. E na próxima aula, Charles Robert Darwin. Ok? Vamos pegar o túnel do tempo e voltar na época de Lamarck, pessoal. Tá? Do nosso querido Jean-Baptiste Lamarck. Ok? Mas antes de mais nada, eu sempre pergunto para os alunos antes de começar esse assunto. Sempre comento com eles e pergunto para eles: o que é evolução? O que é evolução? Você sabe aí o que é evolução? Presta atenção na aula, aqui ó, depois você conversa. Isso, presta atenção aí. Se não, tá, isso. Evolução. O que seria isso como uma definição simples? A gente costuma falar que evolução seria um fenômeno natural, gradual, responsável por seres vivos que entraram em extinção, e responsável também por descendência de seres vivos que apresentam o quê? Modificações. Isso seria, em poucas palavras, o quê? Processo evolutivo, evolução. E quando você fala em evolução, tá, temos que falar o nosso ícone de hoje, Jean-Baptiste Lamarck, que teve uma importância muito grande para os trabalhos pré-darwinianos, ou darwinistas, tá certo? O nosso querido Charles Darwin. Mas, pessoal, Jean-Baptiste Lamarck, o nome dele não era esse, não. E qual seria o nome dele? Jean-Baptiste Pierre, tá certo? Né? Antonioni de Monet. O quê? Jean-Baptiste Pierre Antonioni de Monet. Esse era o nome dele? Sim, era o nome dele. Mas como ele era do baixo clero, da região pobre, ele ficou chamado, ele recebeu o título de Cavaleiro de Lamarck. Cavaleiro dos pobres. Algumas curiosidades a respeito do nosso querido Lamarck. Curiosidades. Você sabia que hoje ele é conhecido como o pai da biologia como ciência? Como pai da biologia como ciência. Você sabia que ele ingressou no exército de Paris? Sim, foi soldado. Você sabia que ele começou a fazer história natural? Depois ele foi curador de invertebrados do Museu de História Natural de Paris? Exatamente. Ele foi tudo isso? Foi. Ele já se ligava, o cara já se ligava em ciências naturais. Ele sabia o que era bom. Tá certo? Né? Eu sou suspeito. Tá? E o nosso querido Lamarck, Darwin é na próxima aula, Lamarck, né? Ele começou a se interessar por evolução dos seres vivos. O processo evolutivo, as transformações que ocorriam. Ele não abraçava o quê? O criacionismo, não era de acordo, e nem do fixismo, onde os seres vivos não se transformam desde que eles foram criados. E o criacionismo também, como eu já acabei de falar, ele não se interessava através das leis divinas, os seres vivos foram criados. Ele acreditava o quê? Ele acreditava no transformismo, as transformações graduais, tá certo? E as primeiras ideias ocorreram lá pelo século XVIII. Né? Então, ele começou a pensar sobre isso e abraçar essas causas do transformismo. Em 1809, ele lançou o livro chamado o famoso Philosophie zoologique, né? Onde ele tentava explicar cientificamente os mecanismos de evolução dos seres vivos. E nesse livro ele também tentava explicar o que? As transformações que ocorrem dentro de uma determinada espécie. O mais engraçado é que dentro desse livro também, ele afirmava que as formas de vida mais simples, mais primitivas, elas eram geradas por geração espontânea. A biogênese. Lembra da aula passada? A biogênese. Exatamente. Ok? E esses seres primitivos que eram gerados por geração espontânea ou a biogênese, com o tempo eles ficavam cada vez mais complexos. Então ele encarava tudo isso daí.
Era contra o fixismo, contra o criacionismo, abraçava o transformismo, e através da publicação desse livro que ele fez em 1809, ele explicava tudo isso, quer dizer, comentava a respeito de suas ideias a respeito da evolução. Tá? Agora, em cima disso tudo, ele começou a bolar as famosas duas leis de Lamarck. Começou a escrever as duas leis. E o que ele montava nessas duas leis? O que ele apresentava nessas leis? Como é que eram postuladas as suas duas grandes leis? Primeira lei. A lei do uso e desuso. A lei da hipertrofia e a lei da atrofia. E um monte de exemplos que ele deu dentro dessa lei do uso e desuso, que é até coerente. A segunda lei que ele postulou foi a lei da transmissão das características adquiridas. A lei da transmissão da herança, no qual, quando ele apresentou essa lei, infelizmente foi o erro dele, o pensamento dessa segunda lei, e jogou terra em cima do caixão. Beijou a viúva e deu tchau. Sério? Sério. Mas vamos comentar a respeito da primeira lei, a lei do uso e desuso. É uma verdade, é uma verdade. Se você não usa constantemente uma musculatura, uma determinada parte do seu corpo de musculatura, ela atrofia. Eu sou destro, eu faço tudo com o braço direito. O meu braço esquerdo não é tão desenvolvido a musculatura como o braço direito. Eu não consigo carregar uma sacola direito com o braço esquerdo, mas com o braço direito sim. O meu bíceps do braço direito é uma maravilha. O meu do braço esquerdo é uma vergonha. Desenvolvimento muscular. Tá certo isso. Em cima disso tudo, ele dava vários exemplos a respeito da sua primeira lei, que seria a lei do uso e desuso. Garças pernaltas. Garças pernaltas? Explica isso, velho. As garças são aves pernaltas, compridas, que se alimentam de peixes andando pelo raso das águas. Diz que antigamente, o nosso querido Lamarck diz que antigamente as garças não eram pernaltas, molhavam toda a plumagem delas. E para molhar as plumagens, na hora de pescar o seu peixe, elas ficavam na ponta, esticavam suas perninhas, desenvolvendo musculatura, até gerar uma descendência pernaltas de garças. Por isso que nós temos as garças pernaltas. Ele postulava isso. Outro exemplo, cobras tinham patas. Ah, brincou, tinham patas, de acordo com Lamarck. Só que, obviamente, as cobras descobriram que andar deslizando pelo ventre dava mais mobilidade e as perninhas ficavam balançando nas laterais. Sem alguma função específica, sem uma atividade, a musculatura foi colhendo, atrofiando, subiu. Cobra sem patas. Achava. Olhos de peixes em cavernas subaquáticas. Na escuridão. Por que na escuridão peixe que é olho? Começa a atrofiar, com a isenção de olhos, sumiram os olhos. Ali do uso e desuso. Da atrofia e hipertrofia. Certo? Outros exemplos que ele deu, plantas xerófitas adaptadas a regiões áridas. Ele falava o clássico do pescoço das girafas. As girafas são pescoçudas? Por quê? Só tinham girafinhas antigamente de pescoços iguais. Né? Faltou alimento no meio modificado, né? Esticando o pescocinho para comer na árvore, esticando o pescocinho, ficar na ponta dos cascos, esticando o pescocinho até que a musculatura do pescoço se desenvolveu, hipertrofiou, tá certo? Desenvolveu bastante, e hoje nós temos as girafas pescoçudas. Um pouquinho diferente lá do nosso querido Charles Darwin, que vocês vão ver. Exemplo clássico das mariposas de Manchester, e aí vai, né? Esse exemplo da mariposa de Manchester tem em qualquer livro, né? E aí vai, que não é errado até, tem uma certa lógica. A lei da hipertrofia e da atrofia, a musculatura, a lei do uso e do desuso. Tem, obviamente, uma lógica a respeito disso. Ok? Mas, pessoal, a segunda lei do nosso querido Lamarck é que pegou a lei da transmissão das características adquiridas de forma em herança. Vamos dar um exemplo? Vamos. O cara faz halteres.
Fortão, faz halteres, bombadão, que nem eu, assim. Bombadão, tá certo? Bonitão, assim, tá? Faz halteres. Musculoso. Aí eu procuro ter um filho, eu vou ter um filho. O nenezinho nasce bombadinho. Imagine, um nenê bombadinho nasce. Claro que não é passado geneticamente. Vamos dar outro exemplo. Você vai lá na Suíça, pega 2 suecos, traz para o Rio de Janeiro, um casal. Eles passam aqui no Rio de Janeiro a 40 graus na sombra, um mês. Se eles conseguirem passar por câncer de pele e a fase de camarão e sobreviverem a isso, eles vão começar a ficar bronzeados através da melanina e toda aquela história. Eles procuram ter um filho aqui no Brasil. Depois dos 9 meses, eles têm um filhinho aqui. O nenezinho vai nascer bronzeado? Claro que não. Não é passado geneticamente essas características. Foi o erro dele. A primeira lei do Lamarck é totalmente coerente e aceitável. Mas a segunda lei da transmissão das características hereditárias, aí já fica difícil entender. Já fica difícil aceitar. Né? Existem até polêmicas até hoje, mas fica difícil. E o que o nosso querido Augusto Weismann tem a ver com isso? Quem? Augusto Weismann. 1868 a 1876. Esse biólogo alemão. O que o Weismann fez? A clássica experiência de cortar a cauda dos camundongos durante 20 gerações. Fez? Fez para provar a segunda lei de quem? Do nosso querido Lamarck. E depois de cortar durante 20 gerações as caudas de cada ratinho, não houve uma geração que nascesse o quê? O rato sem cauda, o camundongo sem cauda. Então, com essa experiência aí, tá certo? Essa segunda lei foi realmente descartada. Então, isso aconteceu. O Lamarck teve a sua importância? Claro. Ele começou a desenvolver as ideias pré-darwinistas? Claro que sim. Tem o seu crédito? Nossa, claro que sim. Tá certo? E a história de vida dele que é muito interessante também. Ok? Então, pessoal, o nosso querido Jean-Baptiste Lamarck, o nosso querido Jean-Baptiste Pierre, tá certo? Antonioni de Monet, conhecido como Cavaleiro de Lamarck, Cavaleiro dos Pobres, porque ele não vinha de uma família rica, ele postulou isso aí. Tem a sua importância? Muita, em termos de evolução e de ideias já para o nosso querido Charles Robert de Darwin, que seria isso na próxima aula. Ok? Beleza? Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Ok, pessoal. Tá certo? Tá, desculpa a brincadeira aí. Mas um abração para todo mundo aí, pessoal. Até mais, cuide-se, tá? E até a volta aí. Beijão. Até mais.